Quando criamos um podcast utilizando a plataforma Anchor, é possível utilizar o recurso Música mais Conversa, que possibilita inserir músicas do acervo da Spotify no nosso podcast. Pode montar um podcast emulando um programa de rádio, inclusive. Primeiro, evidentemente, você vai ter que acessar o painel de controle do seu podcast na plataforma Anchor.fm, o endereço é esse que segue na tela. No painel de controle, acesse a aba Música. Na sequência, em Vamos Lá. E aqui nesse campo de busca, você pode procurar fazer a sua pesquisa por música ou artista no acervo da Spotify. Vou colocar um artista aqui a título de exemplo e ele vai apresentar aqui músicas desse artista para que eu possa utilizar no meu podcast. Essas músicas estão hospedadas lá no Spotify. Posso ouvir a música e para inserir no meu episódio é só clicar nesse botão do mais, com o sinal de mais. Tudo que eu insiro no meu episódio aparece nessa caixa aqui do lado direito. Tá aqui a música. Observe o seguinte, apenas 30 segundos da música aparece para mim aqui na caixa de edição do meu podcast. Isso porque quando eu estou editando no Anchor, apenas 30 segundos das músicas ficam disponíveis para mim. Depois que o meu podcast estiver pronto e publicado, os usuários do Spotify Premium que ouvirem o meu podcast utilizando a plataforma Spotify Premium vão escutar a versão integral da música quando estiverem escutando o meu podcast. Os usuários da versão gratuita do Spotify, no entanto, só vão ter acesso, quando forem ouvir o meu podcast, a esses 30 segundos de música. Então, portanto, só quem vai ter acesso à versão integral da música quando escutar o podcast são aqueles que estão acessando por meio do Spotify Premium. Quando eu inserir músicas da Spotify no meu podcast e enviar para publicação, ele não vai ser publicado o episódio de forma instantânea, ele vai ser enviado para análise, para que a Spotify possa analisar esse conteúdo. Em tese, essa análise deve durar até 2 horas. Após a análise, o episódio ele pode ser rejeitado. Então, ele vai voltar ao modo rascunho na minha plataforma, em vez de ser publicado. Ou o episódio também, após a análise, pode receber o status de publicado. Significa que ele está de acordo com os termos de serviço da plataforma Anchor e da Spotify, e aí já foi destinado à publicação, não só na Anchor, como também no próprio Spotify. O principal motivo pelo qual um episódio pode ser rejeitado, quando eu utilizo esse recurso da música mais conversa, é o fato de que eu não coloquei conteúdo de áudio gravado o suficiente. Eu coloquei só música, ou coloquei pouco conteúdo meu de áudio. De modo que o episódio fica parecendo mais com uma playlist do que propriamente com um podcast. Não é possível carregar um episódio que contém apenas músicas. Depois que eu inserir uma música do Spotify no meu podcast, eu também posso excluí-la, posso desistir de utilizar músicas da Spotify no meu podcast. Para isso, basta eu clicar nos 3 pontinhos no segmento da música, na sequência clicar em remover do episódio.